A nossa situação só parece grande quando nós continuamos a olhar com os olhos naturais. A nossa dificuldade só parece impossível ultrapassar quando nós continuamos a olhar com os olhos naturais. Enquanto o homem não converter a sua visão natural para a espiritual, ainda assim os problemas vão continuar a atormentar. IAD TV. Jesus Cristo é o curador. Pergunta no teu irmão, ele fala: qual é o Deus que está em frente de ti? Pergunta mais uma vez: qual é o Deus que está na tua frente? Porque o maior problema da igreja hoje em dia é que nós buscamos um Deus da letra. Sim, acreditamos em um Deus superior, acreditamos em um Deus que está acima de tudo e todas as coisas. Mas quando vemos ele a operar, falamos: não, isso não é de Deus. Quer dizer, o próprio homem diz que acredita em Deus, mas combate Deus. O próprio homem diz que acredita que Deus cura, mas quando vê um homem de Deus ou Deus a levantar alguém para curar, fala: esse é feiticeiro. O próprio homem fala que Jesus profetiza ainda. Jesus ainda fala, porque a Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas quando vemos Jesus a falar por intermédio da boca de alguém, falamos: não, isso já não existe, é feitiçaria. Nós acreditamos num Deus superficial. A igreja se levantou para acreditar num Deus superficial. Por isso que a igreja vive muitos problemas hoje em dia. Não consegue enxergar a grandeza do Deus dele, sim, porque há problemas que só são grandes quando nós olhamos com nossos olhos naturais. Mas quando nós começamos a enxergar com os olhos espirituais, compreendemos que são caminhos para nos aproximarem na grandeza. Enquanto o povo de Israel olhava com o povo com os olhos naturais para o filisteu incircunciso com medo, apareceu aquela criança chamada Davi. Não olhou com os olhos naturais, sim, porque naquilo que é a regra natural, o maior vence o menor. Sim, Davi seria esmagado. Davi conforme falam na gíria hoje em dia, iam lhe popular talvez, iam lhe chapar, iam lhe bater de uma forma que não teríamos lhe reconhecido. Sim, porque estamos a falar de um homem de mais de 2 metros, quase 3 metros. Estamos a falar de um gigante, sim, que quando nós olhamos para ele, só a primeira visão, ao olhar para ele, conseguimos se sentir intimidados. Mas só que quando entramos no campo espiritual, irmão, sim, basta compreendermos qual é o Deus que nós servimos, basta compreendermos qual é o Deus que nós buscamos. Está acima de quem? Esse é Deus que criou quem? Esse Davi, quem ele criou, meu Deus? Esse Golias, quem ele criou, meu Deus? Esse povo de Israel, quem criou, meu Deus? Quem criou o universo é meu Deus. Significa que ele está acima de tudo e todas as coisas. Por isso que Davi chegou: quem é esse filisteu capaz de se levantar contra o povo escolhido de Deus? Todo mundo ficou perplexo. Nós treinamos, estamos a fugir, mas ele nunca foge, está se mostrar disponível. Só que acontece que o rei Saul olhou para Davi e disse: tá bom, se querem lutar, toma minha armadura. Pensou que Davi estava se movendo nos olhos naturais. Sim, tentou enviar Davi naquilo que é natureza. Só que não sabia que Davi escondeu a natureza de lado e se moveu na espiritualidade. Sim, porque na espiritualidade não é sobre altura, não é sobre estatura, não é sobre cor, não é sobre raça. Um pode nascer rico e terminar pobre. Um pode nascer pobre e terminar rico. Um pode ser pequeno e ser mais grande do que todos. Um pode ser mais grande de todos e ser mais pequeno entre todos. Significa que na espiritualidade é completamente diferente. E então Davi olhou e disse: eu não quero a tua armadura. Experimentou a armadura e começou a lhe pesar. Disse: não, ele vem em mim com espada e faca. Eu vou nele, não em meu nome, mas em nome do Senhor. Eu vou nele em nome do Altíssimo. Significa que não há situação que persiste em nome do Senhor. Quando Davi chega lá, irmão, olha, não precisou treinar nada. Pegou simplesmente uma fisga, sim, uma funda, pegou uma pedrinha, girou, ele deu da testa, foi suficiente. O homem caiu, lhe cortou a cabeça e começaram a mostrar que realmente existe um Deus em Israel. A nossa situação só parece grande quando nós continuamos a olhar com os olhos naturais. A nossa dificuldade só parece impossível ultrapassar quando nós continuamos a olhar com os olhos naturais. Enquanto o homem não converter a sua visão natural para a espiritual, ainda assim os problemas vão continuar a atormentar. Problemas que ele podia resolver em 1 segundo, vai lhe levar anos e anos para resolver. Problema que poderia resolver em 1 minuto, vai levar anos e anos para resolver. Mas estava outro, criança, não tem experiência, mas está a vencer. É por causa dos olhos espirituais. Olha, enquanto não conseguimos compreender a espiritualidade, vamos ser tipo o servo de Eliseu. Está a olhar e está a falar: são muitos, vamos morrer. Só que Eliseu percebeu que não é assim que funciona. Sim, eles podem ser muitos numericamente, mas aqueles que estão conosco são maiores do que os que estão com ele. Porque na espiritualidade, eu e Deus somos a maioria. Você e Deus são a maioria. Podem vir todos que quiserem se levantar contra ti. Você, eu e Deus somos a maioria. Eu não sei se alguém pode bater palma para Jesus. Aleluia.
Os teus problemas vão continuar a parecer impossível quando você começar a buscar aquele Deus da letra. Sim, quando você continuar a buscar aquele Deus que fala não matarás simplesmente, não roubarás. Sim, esse Deus nós também buscamos, mas só que também buscamos o Deus que disse: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todo mal, ou seja, nada vos causará mal algum, e nem que beberes alguma coisa mortífera não vos causará dano algum. Nós buscamos aquele Jesus que disse no livro de Isaías capítulo 54, sim, que disse que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Não ele, nós a condenaremos quando tivermos uma posição. Significa que a minha posição pode me levar a estragar posições de pessoas que estão a se levantar contra mim. Eu não sei se alguém pode dizer: Deus é bom, o diabo não presta. Aplaude para Jesus Cristo. Aplaude forte para Jesus Cristo. Ninguém pode vencer Jesus. Quem está a te intimidar? Qual é a circunstância que está a te tirar paz? Qual é a circunstância que está a te tirar o prazer? Qual é a circunstância que está a te tirar o foco? Sim, precisas compreender quem está na frente. Enquanto nós não compreendemos quem está em frente de nós, vamos continuar a ter medo de quem teria medo de nós. Enquanto nós não compreendemos quem está nos direcionando, continuaremos a temer quem deveria nos temer. Sim, porque uma das vezes Eliseu estava a ser atacado. Apareceram soldados para atacarem Eliseu. Enquanto o soldado, ou melhor dizer, enquanto o discípulo de Eliseu foi fora, viu os soldados, ficou atemorizado, ficou aterrorizado e disse para Eliseu: são muitos, vamos morrer. E Eliseu disse para ele: não tema, os que estão conosco são maiores do que os que estão com ele. Significa que o discípulo só temia porque não percebia quem estava com ele. Enquanto nós não percebemos quem está conosco, vamos continuar a ter medo de quem deveria ter medo de nós. Enquanto não compreendemos quem é o Jesus que nós servimos, qual é o Jesus que nós buscamos, vamos continuar a ter medo de situações que as situações já deviam se resolver sozinhas. Aleluia, igreja. Você pode aplaudir para o nosso Deus? Fala: Deus é bom, o diabo não presta. Sim, o Deus da letra todo mundo aceita. Os fariseus estavam à espera de um Jesus da letra. Estavam à espera de um Jesus que vem e fala: cumpram o sábado, não matam, não roubam. Só que não sabiam que o Jesus que foi enviado não era somente sobre isso. Sim, podia falar sobre tais leis, mas não podia esconder o poder de Deus. Viver Jesus Cristo sem poder não existe. Até Paulo disse: o meu evangelho não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Como é que podem nos demonstrar espírito se espírito é invisível? Não, espera, entenda bem. O espírito não é invisível. A invisibilidade do mundo espiritual é resultado da nossa incapacidade de enxergar coisas espirituais. Significa que desde o momento que eu começo a me conectar com Deus, começo a ter a graça e a liberdade de entender e ver o que outros não veem. Sim, de ver o que os outros não veem, de ouvir o que os outros não ouvem, de sentir o que os outros não sentem. É aqui onde começa a te falar: se parece que está maluco. Sim, estás maluco porque eles não compreendem. Estás louco porque eles não compreendem. E se eles não compreendem, então eu vou continuar a lutar para compreender mais ainda. Sim, eles acreditam em feiticeiro, mas não acreditam no poder de Deus. Se o feiticeiro para existir dependeu de um poder chamado poder de Deus, se o bruxo para existir dependeu de um poder chamado poder de Deus, por que é que nós não temos que acreditar nesse poder de Deus? Enquanto a tua mentalidade for bloqueada, vais continuar a ver problema aonde não é problema, vais continuar a ver dificuldade aonde não é dificuldade, vais continuar a ver barreiras aonde Deus já te deu a chave há muito tempo. Existem coisas que não dá para pedir na vontade de Deus. Pai, se for a tua vontade, eu quero ter saúde. Não, a Bíblia fala que eis que eu vos dou poder para curar. Quer dizer que é a vontade de Deus o povo ter saúde. Fala em nome de Jesus Cristo: essa doença que segue a minha casa, a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, é o último dia. Eu disse: é o último dia em nome de Jesus Cristo. Significa que eu começo a utilizar a autoridade que Ele me deu. Sim, Ele me deu uma autoridade nas suas sagradas escrituras. E a Bíblia também fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que possa se arrepender. Se Ele disse que eu vos dou poder e autoridade, então por que eu tenho que questionar? Esse poder faz parte da minha vida, da tua vida, das nossas vidas. Não é somente aqueles que se dizem ser pastores, profetas, evangelistas, apóstolos. Não, padre ou qualquer outra pessoa. Não, o poder é para todos. Sim, e esse poder seguirá a todos aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Isso está em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16.
começando do versículo 15 até versículo 18, diz que e esses poderes seguirão a todos os que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, colocarão mãos nos enfermos e ficarão curados. Sim, se ele deu esse poder para aqueles que creem, você crê, eu creio. Por que Satanás tem que continuar a ser maior na minha vida? As dificuldades têm que continuar a ser maior na minha vida? Não, é tempo de colocarmos limite. É tempo de olharmos e falarmos: a partir de hoje, você espírito imundo, você mulher que voa na minha casa, a partir de hoje é o último dia em nome de Jesus Cristo. Eu disse é o último dia em nome de... Eu não sei se alguém pode bater palma para Jesus. Estou a falar para alguém nessa igreja. Se você crê, esse poder te siga em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sim, eu disse: se você crê, esse poder te siga em nome de Jesus Cristo. Quando chegares na tua casa e falares: a partir de hoje no meu casamento já não haverá mais confusão, que não haja mais em nome de Jesus Cristo. Na minha casa não haverá mais dificuldade, que não haja em nome de Jesus Cristo. Olha, a única dificuldade que nós temos que ter legalidade é aceitar. Sabe qual? É aquela que Deus envia para nos preparar para algo melhor. Porque várias das vezes, nem toda dificuldade é dificuldade. Às vezes é caminho para te levar num nível diferente. Nem todas as vezes que você vê problema, é problema. Às vezes é caminho para te levar num nível diferente. Lembra daquele homem chamado José? Que ele pensou que era problema lhe levarem na cadeia. Afinal era na cadeia onde se escondia o mistério para ele chegar no trono. Significa que tão logo chegou na cadeia, interpretou o sonho, o homem saiu, lhe esqueceu mais por 2 anos. Quando o faraó teve um sonho, lembrou: tem um homem lá na cadeia que lhe deixei lá. Sim, que sabe interpretar sonho. Quer dizer que se José não fosse na cadeia, José não teria a oportunidade de interpretar o sonho do faraó. E se ele não tivesse a oportunidade de interpretar o sonho do faraó, então aquilo que Deus disse a respeito dele não se cumpriria. Significa que há nível de problema que não é problema. São pontes, são caminhos para nos elevar na grandeza. Eu preciso só ter a consciência para julgar. O que é isso que está acontecendo comigo? É Deus que está permitindo para me levar num novo nível? Ou é Satanás? Se for Satanás, a partir de hoje mesmo já sai da minha vida em nome de Jesus Cristo. Eu não sei se alguém pode bater mais palmas para Jesus, igreja. Fala: Deus é bom, o diabo não presta, eu sou uma bênção, a maldição está cancelada. Irmão, há coisas que já nos foi dado, nós é que não estamos a aceitar, porque nos ensinaram que isso já não existe. Não é assim que nos ensinaram? Que não, é só mesmo ir na igreja, sentou, estamos aí em casa, voltou. Se não existe, por que estamos a ver homens com tala a receberem as suas libertações? Se não existe, por que estamos a ver mulheres que não nasciam a conceberem? Se não existe, por que estamos a ver, sim, como é que é? Significa que há coisas que vão passar a existir no nosso meio quando a aceitação estiver na nossa mente. Enquanto a minha mente bloqueia, nada acontece. Enquanto a minha mente rejeita, nada acontece. Deus não é intruso. Deus não age, como é que é? De uma forma brutal. Não acredita, mas vou agir, a depender do propósito. Não, Deus age onde há credibilidade. Por isso que diz que esses sinais seguirão aqueles aos que creem. Crer significa acreditar. Enquanto eu não acreditar, não tem como esse sinal me seguir. Alguém pode aplaudir para Jesus? Aleluia, igreja. É tipo quando se trata de voto no altar, sacrifício. Quando se trata de fazer o bem, irmão, se eu só faço o bem lá fora de qualquer forma, não tem como aquilo retornar somente para mim. Não, tenho que ter consciência do que eu estou a fazer. Quando estamos a falar de voto e sacrifício na igreja, se eu só venho e coloco, estou a ir embora. Não tem como eu ter resultado. Alguém está aqui? Malaquias capítulo 3, o que a Bíblia diz? Sim, tragam todos os dízimos e oferta à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós as mais ricas bênçãos, que depois vem a maior abastança. Afinal, quando eu oferto, quer dizer que ele tem que derramar sobre mim as mais ricas bênçãos. Mas por que não acontece? Às vezes é falta de consciência. Aleluia, igreja. Gálatas capítulo 6, versículo 7. O que diz? De Deus não se zomba. Tudo que o homem semeia certamente colherá. Afinal, quando eu semeio finança, colho finança. Quando eu semeio oração, colho poder. Mas por que não acontece? Não temos consciência do que estamos a fazer. Alguém está abrindo aqui a mente? Quando a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Não é a libertação de espíritos malignos. Não, compreenda bem, sim. Porque se fosse a libertação de espírito maligno, então não seria necessário Deus nos dar poder. Aleluia. Porque só a verdade em si já liberta. Quando a Bíblia fala conhecereis a verdade te libertará, significa te libertar da tua consciência,
te libertar da tua ignorância, porque a ignorância nos faz, rejeitar aquilo que deveríamos aceitar. Então quando eu conheço, a minha mente aceita, e quando a minha mente aceita, o meu espírito aceita, e quando o meu espírito aceita, aquilo que frutifica é uma semente em mim. Alguém está aqui? Alguém está aqui, igreja? Significa que depende muito do tipo de consciência que eu tenho. Aqui na igreja, irmão, o poder não está com o pastor, não pensa que eu sou, eleger o pastor é o poder, não sei, não, esquece isso. Por isso que aqui metemos no altar, Jesus é o curador, para você compreender que não é sobre o homem, não é sobre a capacidade humana, não é sobre estatura física, não é sobre finanças, não é sobre vestuário, não é sobre altura, não é sobre beleza, não é sobre nada disso, é sobre aquele que veio e morreu por mim e por você. Se a Bíblia que está dizendo no livro de Isaías capítulo 53, sim, e levou sobre si as nossas situações, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, sim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele quem? O pastor Ismael? Não. Sobre ele quem? O pastor Pedro? Não. Sobre ele quem? Os coristas? Não. Sobre ele quem? A mulher da banda? Também não. Sobre ele, aquele que veio, morreu por mim, por você, levou todas as coisas, dores, enfermidades. Se ele já levou, por que eu tenho que carregar novamente? Se ele já carregou, se ele já recebeu, por que eu tenho que receber novamente? Aí mais dificuldade. Significa que há um problema na mente do homem. Nós aceitamos o Jesus da letra, mas não aceitamos o Jesus do poder. Aceitamos o Jesus que fala uma outra coisa, mas não aceitamos o Jesus do power. Não aceitamos o Jesus do fogo. Não aceitamos o Jesus que usou Elias no Antigo Testamento. Quero que você perceba alguma coisa. No Antigo Testamento, o Espírito Santo só descia para algumas pessoas. Sim, não descia para todos. Nem todo mundo tinha o Espírito Santo. No Antigo Testamento, os únicos que tinham a possibilidade de ter o Espírito Santo era primeiramente o rei, para saber governar o povo de Israel, para saber governar o povo. Segundo, o sacerdote, para saber fazer a expiação do pecado do povo. Terceiro, o juiz. Quarto, o profeta. Significa que essas 4 pessoas são os únicos que tinham a possibilidade de experimentar o Espírito Santo. E a Bíblia não fala que o Espírito vinha de uma só vez, não. A Bíblia fala que o Espírito vinha em porção. Quer dizer que de repente o homem foi tomado pelo Espírito e faz alguma coisa. De repente foi tomado pelo Espírito e tem que fazer alguma coisa. É assim de repente. Só que acontece que no Novo Testamento a Bíblia fala que e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Olha o que a Bíblia está dizendo. E acontecerá no último dia que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Já não é mais sobre o profeta, já não é mais sobre o rei, sobre o apóstolo, melhor dizer, sobre o rei, sobre o profeta, sobre o juiz, sobre o sacerdote. Não, é sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Significa que há um poder que foi disponibilizado na igreja, e a igreja que precisa aceitar isso. Enquanto a igreja não aceitar, vai compreender sempre que estamos aqui a se massar. Vai compreender sempre que esse é falso, aquele é falso, mas nunca conseguem nos apontar um verdadeiro que tem poder. Nunca conseguem nos apontar um verdadeiro que faz com poder. Só conseguem nos falar, aquele pastor é verdadeiro, lhe pergunta se opera com poder, não opera. Aquele pastor é verdadeiro, nunca faz com poder. Mas se encontrar alguém que faz com poder, ele vai falar, é falso, mas ele acredita que Jesus cura. Então mostre a tua credibilidade de um jeito diferente. Aleluia, igreja. Você pode bater palma para o nosso Deus?